Thank you for inviting me to talk about my life, my biography. I'm very happy to talk about this because I guess it will help others to understand their life too. Estou muito feliz de estar aqui, ser convidado por vocês para falar sobre a minha vida. Dessa forma, eu acredito que também possa ajudar você. Meeting first the first angel consciously. Quando eu tinha apenas 2 anos e meio, eu tive um encontro bem consciente com um anjo. I was playing in the big sandbox which my father had created for me after our new house has been built. Eu estava brincando na caixa de areia que meu pai construiu para mim, logo depois que ele construiu a nossa casa. While my parents were sitting on the terrace and have had coffee and cake. E os meus pais estavam nessa hora sentados no terraço, comendo um bolo e tomando um café. And I looked up from my playing with tools and toys, and there was this huge angel standing right at the side of our garage, really huge. Eu estava sentado e eu olhei para cima e eu vi um anjo muito grande. Ele estava perto da garagem, no canto, perto da garagem. And the angel was looking at me in a very kind way. E o anjo, e o anjo estava olhando para mim de uma forma muito gentil. And I looked back for a while, and then I thought, what is that? E aí eu olhei de volta para ele e pensei, nossa, o que é isso? And I was running to my parents on the terrace and told them, there is something, I don't know what that is. Please come with me. E aí eu corri até os meus pais no terraço e falei, venham até comigo, eu não sei o que que é aquilo. By the way, you will find that story in my book, The Aura Healing Handbook. E você pode encontrar, a propósito, essa história no meu livro sobre cura. They came with me, but the angel was gone. E aí eles vieram comigo, mas o anjo já tinha ido embora. And they said, well, it might have been a big dog. E aí eles disseram, talvez era um cachorro grande. But you see, I grew up with big dogs, with Russian Borzoi, the big hounds which they use for wolf hunting. So I know what a big dog is. It's not about 4.50 meters high, you know. Mas eu cresci com muitos cachorros, com cachorros alemães, então eu sabia que eles não tinham mais ou menos 4 metros de altura, eu sabia o tamanho deles. So from that moment on, I understood that there is much more than most people knew about the world. Então, a partir daquele momento, eu entendi que havia muito mais no mundo do que as pessoas entendiam e sabiam. But it took me some years to really understand what I was seeing. At that time, I often feared the light beings of nature coming close to me, wanting to play with me. Mas naquele início eu tinha medo, eu tinha muito medo quando algum espírito de luz da natureza chegava perto de mim. Later, I realized they just wanted to counsel me, to protect me, which they did very well. E depois de algum tempo eu percebi, eu entendi que eles vinham até mim porque eles queriam me proteger, que eles queriam o meu bem. When I entered my teenage years, I started to use a pendulum. I built little cardboard Cheops pyramids, you know, and used the pendulum and was sharpening razors. E aí, mais tarde, eu construí um pêndulo com algumas peças, e aí eu trazia esse pêndulo comigo. And I also started to communicate with light beings via a board with the ABC and numbers on it and using the pendulum. E aí, mais tarde, eu comecei a me comunicar com os espíritos de luz, com um pêndulo e também com uma mesa. I've read this in a book which the angels were showing to me. E eu li isso em um livro que os anjos mostraram para mim. I dreamt about going into a bookstore, and when I did, I was directly going to
certain bookshelf, and there was this one book about how to use a pendulum. Eu entrei numa livraria e aí quando eu vi uma das prateleiras, eu vi esse livro de como usar um pêndulo. You see, we are talking about beginning of the 70s. No esoteric shops all around. That was just, 3, 4 books in a whole big bookstore about esoterics. Então, vejam só, era o começo dos anos 70, então não haviam muitas livrarias com esse tipo de livro. Tinha 3 ou 4 livros na livraria desse tipo. And I've read in that book that you could contact your guardian angel with that and ask the guardian angel something. E aí eu li nesse livro que você podia entrar em contato com o seu anjo da guarda e fazer perguntas para ele. And I was much in doubt at that time, and not really sure about. I had nobody who understood what I was experiencing. E eu era bem jovem na época, eu não tinha certeza e não conhecia ninguém que sabia o que eu estava passando. My parents were open to spiritual things, but not into that depth. Os meus pais eram abertos a esse mundo da espiritualidade, mas não nessa profundidade. So to make proof whether there is a guardian angel or not, I asked the guardian angel, what's your name? Então, para provar que eles existem, eu perguntei para um anjo da guarda, qual o seu nome? So the pendulum then said, Johann Wolfgang von Goethe. E aí, então, o pêndulo disse o nome. Who is a famous poet who lived about 300 years ago in Germany. Que era um poeta que morou, que viveu na Alemanha 350 anos atrás. He was also a politician and a philosopher. Ele também era um político e um filósofo. And I thought, yes, of course, Johann Wolfgang von Goethe. Who else, E sim, eu pensei, claro que você é o poeta. Quem mais você seria? So I thought, I will get you, and asked, well, if you are Johann Wolfgang von Goethe, please tell me your date of birth. Então eu pensei, vou pegar ele. Então, se você é esse poeta, eu perguntei, qual é a sua data de nascimento? And then I got the date of birth, and I was running to our bookshelf because there was a dictionary, about lots of things you could know. Então eu peguei a data de nascimento que ele falou e corri até a prateleira e peguei um livro que tinha vários tipos de informação. And of course, there was also an entrance about Johann Wolfgang von Goethe, and I was shocked because the birth date was right. E claro que tinha informação sobre o poeta e a data de nascimento estava correta. From that moment on, I listened to my guardian angel very closely. E desse momento em diante eu escutava com muita atenção o meu anjo da guarda. And my guardian angel made contact to other angels and other light beings who supported me in different ways. Então, o meu anjo da guarda entrou em contato com outros anjos e também com outros seres de luz para me ajudarem. And during the next years, I developed 3 lives. E aí, nos próximos anos, eu desenvolvi 3 vidas. One life was that I was going to high school and not having that good grades. Então, uma delas é que eu ia para a escola no ensino médio, mas as minhas notas eram horríveis, não eram boas. Then I was a singer and a drummer in rock and blues bands and had, I was busy with girls and parties and concerts and these kind of things. A outra, eu era um cantor em que eu tocava blues e também estava rodeado sempre de meninas e festas. And I also had a third life where I followed my guardian angel and other light beings, which guided me to spiritual power spots in the area where I lived. It was out in nature, a little village. E também a terceira vida em que eu
estava junto com os seres de luzes e com os anjos em lugares muito poderosos com muita energia espiritual. Besides martial arts, I did a lot of long distance running. And so the guardian angel and other beings helped me to run out into the woods and find ancient trees, stone circles, these kind of special places. Então, com a arte marcial, esses seres de luz me ajudavam a correr na floresta e também encontrar círculos sagrados e locais muito especiais. Stone circles, meaning circles of big stones, you know? Desculpa, sorry. E círculos de pedra, And lugares com pedras muito grandes. they taught me how to lie down at special places within these stone circles to get access to their wisdom, to their energy. E eles me ensinaram a deitar no meio desse círculo de pedras para que eu pudesse entrar em contato. And in fact, at that time, I was much in Tantra, which I didn't know at that time. I didn't know the word, but during my Tantra experiences, I got a better access also to nature. E na época eu não sabia, mas eu gostava muito de Tantra, não sabia que era Tantra, mas eu tinha essa experiência com Tantra em que eu podia entrar em contato com a natureza. I was reading a lot about spiritual things, about philosophy, about history. I always was interested in history. Eu gostava muito, tinha muito interesse por filosofia, por questões espirituais e sobre a natureza. But in my 20s, I did more like a regular life. I was self-employed together with two partners, building up a mid-sized company which was a deliverer to the oil drill business. E nos 20 anos, quando eu tinha 20 anos, eu tive uma vida mais normal, em que eu era autônomo e tinha dois sócios, e a gente estava na indústria de óleo, construindo uma empresa na indústria de óleo. And I was in charge for product development and customer relations and also a sales department. E eu era responsável pela parte de vendas, pelo departamento de vendas e pelo controle de vendas também e de produtos. About 2.5 years, I studied business sciences, and before I was with the military for 2 years. E eu também, naquela época, estudei administração de negócios e também fui para a parte militar por 2 anos. And then, in the midst of my 20s, I became very depressed. E aí, no meio dos meus 20 anos e pouco, eu fiquei muito deprimido. I was ill. I always had a cold. Então, eu estava sempre doente, sempre com algum resfriado. I was very exhausted. E eu estava muito exausto. So that even 10 hours of sleep didn't really get me into a working state. E mesmo com 10 horas de sono, eu não conseguia me sentir descansado. And while I had a penthouse and a sports car and a beautiful girlfriend and a growing company and earning more money year after year, I was completely unhappy. E mesmo tendo uma casa de uma cobertura, um carro sofisticado, minha namorada, ganhando muito dinheiro, eu não me sentia feliz. Nobody understood that. E ninguém entendia por quê. And I really thought about suicide. E eu pensei em suicídio. I did not feel meaning in my life. I could think about meaning, but I didn't feel it in my heart, you know.
E eu não conseguia ver o significado da vida. Eu conseguia sentir, eu conseguia pensar nisso, mas não sentir no meu coração. But then I thought, because I was doing bodybuilding, there must be something from mind building, like bodybuilding. So before I commit suicide, I tried to get something like that. E eu estava fazendo musculação, tipo de bodybuilding, e aí eu pensei, deve haver alguma forma de bodybuilding para mente, para trabalhar a mente. And so I was looking, yeah, please. Nessa época você tinha deixado de lado as práticas espirituais? Okay, at that time, had you stopped with your spiritual practices? No, but it was like a hobby for me. And later I understood that the angels could not really reach me deep. It was just like we had a chat or they appeared in my dreams, but I did not really listen. Então era como se fosse um hobby para mim. Os anjos não conseguiam ter acesso de forma profunda em mim. Eles vinham no meu sonho, mas eles não conseguiam realmente ter acesso a mim. I was convinced my life should be like an entrepreneur. I should make much money and retire early in southern France or something. Então eu estava muito convencido que a minha vida era como um empresário e que eu ganharia muito dinheiro e me aposentaria cedo e iria para algum outro país. I also was successful in doing stock transactions from my own account. And I was going to seminars to learn more about that. But I was so focused on money that I did not take the angel's creation very serious. E naquela época também eu fazia investimentos, transações de investimento, então eu tinha certeza que era isso que eu queria para mim. I thought, Não entrava muito em contato com os anjos. this is what I have to do. That is life. E eu pensava, é isso que é a vida, é isso que eu tenho que fazer. And then I was looking into the yellow pages and found a counseling institute and was making a date and going there. E aí eu estava olhando na lista telefônica e vi um curso que um professor estava dando. And when I was sitting down with a counselor, I told about my life, that I'm depressed. E aí eu estava conversando com o conselheiro, o psicólogo, sobre a minha vida, que eu estava fazendo. And after a while, the counselor interrupted me and said, and what is it with a pregnancy? E aí esse psicólogo perguntou, mas e essa gravidez? And I asked her, what pregnancy? E eu disse, que gravidez? And she said, well, this is a counseling institute for couples and women who have unwanted pregnancy and want to go for abortion. Então, essa é uma clínica que ajuda casais que não querem ter o filho e fazer um aborto. I just read counseling institute. E eu só li Instituto de Psicologia ou de Ajuda. But the counselor also was a psychotherapist with a private practice doing group psychotherapy and one-to-one sessions. So for the next 7 years, I was with her and her partner in the business, going every week to the group counseling, to group psychotherapy. E essa conselheira, ela também era uma psicoterapeuta. E nos próximos 7 anos eu frequentei esse grupo de terapia com ela e a sócia dela. And you might understand that it was a very strange situations going to these meetings with my Armani suit, coming in my sports car and telling people that I'm depressed and I want to end my life because I'm so unhappy. E vocês devem saber o quão estranho isso era, né? De eu ir para uma reunião vestido em um Armani no meu carro esportivo e falando para as pessoas que eu estava triste, depressivo.
Some just shook their heads and some said, I really want to have your problems, you know. Alguns só balançavam a cabeça e outros falavam, nossa, eu só queria ter o seu problema. So it took me a while to get access to me, to understand what was wrong. I didn't understand it. Então, levei algum tempo para me acessar realmente e entender o que estava errado. And then one of the psychotherapists who was working together with the other therapist helped me to find a naturopathic doctor because I was always exhausted and had a cold, you know. E uma das terapeutas me ajudou encontrando para mim um tratamento de homeopatia, porque eu estava sempre doente, sempre com algum resfriado. And the regular doctors which I was consulting usually checked me up and said, you are fine, I don't know what you want. E os médicos convencionais geralmente me examinavam e falavam, não, você está tudo bem, não tem nada de errado. So I was going there, and he really was a very experienced naturopathic doctor, and he helped me. And while I got infusions with iron and with oxygen and herbs, he talked to me, and his wife talked to me. Então, eu fui nesse médico, ele era realmente muito bom, naturopata, e ele fez alguns tratamentos com ferro, com oxigênio, e a mulher dele conversava comigo. And it took me months to understand what they wanted. E eu levei muitos meses para entender o que eles queriam. They were really patient and caring people, really. Eles eram muito pacientes e muito cuidadosos. One day, I saw a new certificate on the wall. E aí, um dos dias, eu vi um certificado na parede. And it said that the naturopathic doctor had been at a class about Usui Reiki. E nesse certificado dizia que o médico naturopata tinha ido em uma aula sobre o Usui Reiki. And that was 1987. So nobody knew about Reiki. There were no books in the bookstores. E isso foi em 1997, nem muitas pessoas conheciam, sabiam o que era Reiki. And believe it or not, there was no internet. E acreditem ou não tinha internet naquela época. So I asked the doctor, what is this about? Is this a martial arts or something? Então eu perguntei para o médico, o que é isso? Isso é uma arte marcial ou alguma coisa do tipo? And he said, well, I will not tell you about that, but in 4 weeks there's a class about this here in my rooms, and you will come there and learn that. Eu não vou te falar muito sobre isso agora, mas daqui 4 semanas vai ter uma aula sobre isso e você vem e participa. Because I trusted him, because he helped me so much, I was booking that class and I had absolutely no idea what it was about. E como eu confiava muito nele, eu me inscrevi para a aula, mas eu não tinha ideia do que aquela aula era. So I was going there together with my girlfriend because I thought it's better that we do it together, you know, so just learning something together. Então eu fui para a aula com a minha namorada, porque é melhor que a gente faça isso junto, eu disse para ela. Vamos fazer isso juntos. And there we were on a Friday evening in a room about, I don't know, 16 square meters maximum. Então eu estava naquela sala de aula, numa sexta-noite, uma sala que tinha mais ou menos 16 metros quadrados. And there were about 30 people in that room. E tinham mais ou menos 30 pessoas na sala. So it was cramped. Então estava lotada. And then there came the master of Reiki, which was a former photo model,
Então veio a mestre de Reiki, que era uma ex-modelo fotográfica, you know, with a full spiritual gear, with violet clothes and gold chain and everything. ela estava vestida de roxo, com colares de ouro, tudo que você pode imaginar. And she made us sing songs and mantras, and she had some kind of Indian accordion, you know, which she was using. And so we were singing these mantras, and I thought, what the heck am I doing here? E ela nos ensinou algumas músicas e mantras. Ela estava com um acordeão indiano e todo mundo cantando mantra. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? And then we did introductory round, so everybody was telling who they are and what they were doing. E aí a gente fez algumas atividades de interação, contando quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali. And there was a couple, you know, nice people, and he said that last weekend he was at a Huna class and he learned that in fact he was a bear. E aí tinha um casal muito legal, e o cara começou a contar que ele na última semana, na semana anterior, estava numa aula de runa e tinha descoberto que ele era um urso. And his wife said, and she learned that she in fact is a penguin. E ela, a mulher, aprendeu que ela era na verdade um pinguim. Then there was a woman, she stated that she was producing her own shoes because industrially created shoes had bad energy and she didn't want that on her feet. E uma outra mulher começou a comentar que ela produzia os próprios sapatos, porque o sapato industrializado feito pelas empresas tinha uma energia ruim, ela não queria isso. And then there was a big guy who really impressed me. You couldn't really say how old he was. E aí tinha um cara bem alto, ele realmente me impressionou, você não conseguia dizer qual era a idade dele. I thought he might have been at the beginning of his 60s. Eu pensei que talvez ele tivesse uns 60 anos ou mais ou menos. But he said he was 95. E aí ele disse que ele tinha 95 anos. And he said, you know, when I was in the beginning of my 70s, I had bone cancer and was supposed to die. E aí ele contou que quando ele estava no começo dos 70 anos dele, ele teve um câncer nos ossos e ele quase morreu. And he met someone, a dowser, a professional dowser. Someone who E aí ele out about conhece... earthquake. I'm sorry, I had a... There was an... Acho que é radiestesista. Okay. Can you repeat the dowser part? Sorry, from the dowser part Yes, on, sure, please. sure. He met someone who was a professional dowser, someone who found out earth rays, you know, with a rod. Então, ele contou que ele conheceu uma radioestesista profissional, alguém que trabalha com as ondas. And he healed him from the bone cancer. E ele foi curado desse câncer nos ossos. Then he decided to also learn to be a professional dowser. Então, ele também decidiu a ser um radioestesista profissional. And then he said, here I am doing this for 20 years now, and I think if you do something for 20 years, you need to learn something new. Então, ele contou que ele já fazia isso há 20 anos, e se você estiver fazendo alguma coisa por 20 anos, você deve aprender alguma coisa nova. So he said, I decided to study Reiki. E aí ele disse, então eu decidi estudar Reiki. That impressed me much because I had no idea about this kind of growing old. In my family, it was way different, you know.
Então, fiquei muito impressionado, porque era muito diferente na minha família, esse envelhecer era muito diferente na minha família. Then we got initiated for partial initiation during the weekend. Então, nós fomos sintonizados a 4 iniciações, né, durante o final de semana. And people told me about Kundalini rising and getting enlightenment situations and all these kind of things. E as pessoas começaram a me contar sobre a Kundalini e todos esses tipos de situação. And they were hugging each other all the time. E eles se abraçavam o tempo inteiro. They called it Reiki hugs, and everybody was hugging constantly everybody. E eles chamavam os abraços de abraços do Reiki. Eles se abraçavam o tempo inteiro. But they were nice people, you know. They were not aggressive. They were understanding, empathic, everything. So I thought, it's a strange situation. Mas eles eram muito legais, muito amáveis. E eu pensei, nossa, essa é uma situação bem estranha. When I was driving home Sunday evening with my certificate and a little booklet, I thought, well, that was an interesting weekend. E aí, na volta da casa, dirigindo para casa, eu estava com o meu certificado e também com as minhas anotações. Eu pensei, nossa, foi um final de semana diferente. It was quite expensive, but on the other hand, if you have dining with your girlfriend and a good bottle of wine and some steak, and maybe you go into a club afterwards, that's also some money. E eu achei que era bastante caro, mas se você sai para jantar, toma um vinho com a sua namorada, também é bastante caro. And a Monday morning, when I was driving to the company I owned, I had my hands on the steering wheel for a while. E na segunda de manhã, quando eu estava dirigindo até a empresa, eu estava com a mão no volante. And my hands got hot. And there was a prickling sensation creeping up my arms until my shoulders. E as minhas mãos começaram a ficar muito quentes, e eu comecei a sentir um formigamento no meu braço que ia até o meu ombro. And I thought, what is this? Did this woman hypnotize me or what? E eu pensei, nossa, o que é isso? Aquela mulher me hipnotizou, alguma coisa do tipo. And whenever I placed my hands somewhere, the heat started and the tingling started. E sempre que eu colocava a minha mão em algum lugar, ela começava a aquecer e também começava a formigar. Then on Tuesday evening, there was again a group therapy session. E aí, na terça à noite, também teve novamente o grupo de terapia. And I had a big issue since the beginning of the group therapy. When someone had an emotional crisis and was crying, I thought about going over and caring for the person. E havia uma situação que sempre no grupo de terapia, quando alguém começava a chorar, eu tinha vontade de ir até a pessoa e abraçá-la e cuidar dela. But I didn't dare to do it. I thought that might look awkward, you know. Mas eu não tinha coragem de fazer isso. Eu achava que talvez fosse parecer estranho. And I thought maybe they don't want it. E aí eu pensava, talvez eles não querem ser abraçados. But at that evening, Tuesday evening, again, there was a woman starting to cry, having an emotional crisis. I walked over, took care of her, walked back to my seat, and then I realized what I had done. E aí naquela noite de terça-feira, uma mulher começou a chorar e eu fui até ela e cuidei dela e voltei para o meu assento. I was at the same time shocked and surprised, and on the other hand, felt quite natural to do that. E aí eu fiquei bastante chocado e surpreso, mas eu achei muito natural fazer isso. When then driving home, I made the decision that I wanted to treat people with Reiki, like I have learned at that weekend.
E aí, voltando para casa de carro, eu decidi que eu gostaria de ajudar as pessoas. So I started to treat friends. E aí eu comecei a tratar alguns amigos. Then Amigos. friends of the friends came and wanted to be treated. E aí os amigos dos amigos vieram querendo fazer o tratamento. And then after a while, people came I never heard about where they came from. E aí outras pessoas que eu nunca tinha ouvido falar delas também vieram, não sei de onde elas vieram. And I had a lot of healing success. I was able to help a lot of people. Eu tive muito sucesso nas curas, eu consegui ajudar muitas pessoas. So I developed a kind of Reiki craze. E aí eu desenvolvi um tipo de loucura pelo Reiki. So if people were not able to get up on a tree at the right time fast, I was treating them. Então, se a pessoa quisesse subir na árvore de uma maneira bem rápida. And so when I came home from my work between 7 and 8 in the evening, I started to treat until 12 or 1 o'clock in the night. Então, eu chegava em casa às 7, 8 horas da noite e tratava as pessoas até meia-noite, 1 hora da manhã. At that time, I didn't dare to take any money for that. I thought it's so much fun and it's it's a gift from above. So how could I take some money for it? E naquela época eu não me atrevia a cobrar por ninguém. Eu pensava, como que eu vou cobrar alguém se é um dom que vem dos céus de cima? Then my girlfriend developed pain in the abdomen, in the belly. Então, meu amigo começou a ter uma dor no estômago, na barriga. And she was diagnosed by the doctor that she had a severe inflammation in her reproductive organs. And next day she was set up for surgery. E ela recebeu a notícia dos médicos que ela tinha uma inflamação muito grande na parte reprodutora e que no próximo dia seguinte ela faria uma cirurgia. And I phoned our Reiki master and asked her for a distant treatment, which she did, and I treated her additionally. E aí eu liguei para o meu mestre de Reiki e pedi para que eu pudesse fazer um Reiki à distância, e eu fiz o Reiki à distância. And then I felt tremendous energy in my arms. E aí eu senti uma energia tremenda nos meus braços. Afterwards, my girlfriend cried for a moment and then fell to sleep and slept until next morning. E aí a minha amiga chorou muito no primeiro momento e depois caiu no sono até a manhã seguinte. Next morning, I was waking up because she was laughing loud and jumping around in the flat. E aí na manhã seguinte eu acordei porque ela estava pulando e rindo pelo apartamento. And she told me that there was no pain anymore. E aí ela me disse que ela não tinha mais dor. So she was visiting the doctor again. The doctor said, if I would not have examined you yesterday, I would say you're lying because there isn't anything. E aí o médico disse para ela, se eu não tivesse te examinado ontem, eu diria que você estava mentindo. So she did not have to go for surgery. And I decided I want to go for second degree. I needed to learn that. E aí ela não precisou fazer a cirurgia e eu decidi que eu queria fazer, então, o nível 2. So we were driving some months later to a class in Hamburg, which is a city about 300 kilometers away from Hanover, where I dwelled at that time. E aí, alguns meses depois, eu estava dirigindo para uma cidade que fica a 300 quilômetros de Hanover, onde eu fiz o meu primeiro nível. And I learned second degree and started also to give distant treatments and mental healings. E aí, foi então que eu me formei no nível 2 e comecei a fazer os tratamentos à distância. At that time, I realized that I was doing something very, very wrong in not taking money
because I made people beggars. E aí eu percebi que eu estava fazendo algo muito errado, que era não cobrar pelo reiki, porque eu fazia aquelas pessoas se tornarem mendigas, pedintes. And understood that people do not pay for the energy, they pay for my time and my attention. E aí eu entendi que as pessoas não pagam pela energia, elas pagam sim pelo meu tempo e pela minha atenção. Because I always had and have the wish to do the best I can for my clients, I developed new ways to apply Reiki. E aí eu sempre entendi que eu gostaria de ajudar e fazer o melhor pelos meus clientes, e eu desenvolvia novas formas, um novo reiki. And because I got a lot of friends at that time in the Reiki community in Hanover, the town where I dwelt, they said they wanted to learn what I had developed. E como eu tinha feito muitos amigos naquele círculo de reiki em que eu estava, eles disseram que gostariam de aprender, que queriam aprender o que eu estava desenvolvendo. So I set up a class about that, a 12-month class, and I wrote a thick manual on my Atari computer, and we met once a week, and I taught them what I had developed. Então, eu organizei algumas aulas que duraram 200, desculpa, que duraram 12 meses no meu computador Atari. E aí, uma vez por semana, eles vinham e eu ensinava para eles o que eu tinha desenvolvido. I combined Reiki with yoga, breathing techniques, with aromatic oils, with special massage and meditation. E aí eu combinava essas técnicas com yoga, com técnicas de respiração, com óleos essenciais, para ensiná-los. I used crystals additional to Reiki and also used reflex zones to treat. E aí eu também adicionava as pedras, os cristais e também áreas de reflexologia. And the students really got crazy because they had tremendous results. E aí os alunos iam à loucura, porque eles tinham resultados maravilhosos. At that time, I also decided to go for Reiki Master, and I studied for more than a year with my master. And in the autumn of '89, I then was initiated. E aí, então, eu decidi fazer o mestrado. E em 89, eu fui sintonizado com o meu mestre de Reiki. And during the last 2 years, I also was publishing an esoteric magazine for northern part of Germany. E aí, depois, nos últimos 2 anos, eu também publicava uma revista esotérica. I did interviews with spiritual teachers. I was writing comments about books and music. E aí eu também fiz muitas entrevistas com os meus professores espirituais e também sobre música. I wrote articles about classes and comments about new methods getting onto the market. E aí eu também escrevi muitas matérias, muitos artigos e também alguns comentários sobre a prática. I was visiting vegetarian restaurants and wrote comments about them to make them more public. E aí eu também frequentava alguns restaurantes vegetarianos e também escrevia sobre eles para ajudá-los. So when I started to give classes, I already was well known in spiritual circles. Então, quando eu comecei a dar as aulas, eu já era bem conhecido nas práticas espirituais.
My magazine had 15,000 copies being distributed every month. E aí a minha revista, ela já tinha 50 mil cópias sendo distribuídas por todo mês. And when I decided to do the magazine, I also stopped working for the company and left it to my two partners. E aí, quando eu comecei também a escrever a revista, eu já tinha deixado os meus dois sócios. I started also to visit classes about homeopathy, about shiatsu meditation, about Tai Chi Chuan, Qigong. E aí, nessa época, eu também já tinha começado a ir a aulas de homeopatia, de Qigong, de Tai Chi Chuan. And so when I started to give Reiki classes, they were full. Então, quando eu comecei a dar as aulas de Reiki, elas lotavam. Dozens and dozens of people already had been treated by me and knew that Reiki was really doing wonders, so they wanted to learn that too. Dezenas e dezenas de pessoas já tinham sido tratadas por mim e já sabiam dos milagres que o Reiki fazia. And then I thought, I have that big manual about the Reiki methods I have developed, so why not making a book out of that? E aí eu pensei, eu lembrei que eu tinha um material, um manual muito grande sobre o Reiki que eu tinha desenvolvido, e eu pensei, por que não publicá-lo? And I found one publishing house in Switzerland, which where I liked the books very much. E aí eu entrei em contato com uma editora na Suíça que eu gostava muito. But they said, we are sorry, we don't do Reiki books, but just call Windfeld Publishing House in Germany, they do Reiki. E aí eles falaram, não, desculpe, mas a gente não publica nada no Reiki, mas a gente vai te dar o contato de uma editora na Alemanha que publica esses livros. I called them, and the owner of the company told me, well, that sounds interesting, just send us your manuscript. E aí eu liguei para o dono dessa editora, ele falou, nossa, sim, com certeza, me manda os escritos que você tem desse livro. About a week later, we had a phone call again, and she said, well, that looks like a manual for a class. You need to write it a little bit different, and then we make a book out of it. It must be ready in 6 weeks. E depois de uma semana eu falei com uma das editoras e ela falou, nossa, mas esse manual ele foi escrito para as aulas, você precisa escrever diferente para um livro. And I said, what? You're sure? E aí eu disse, o quê? Você tem certeza? She said, yes, well, it's a good book, and we need to publish it before the Frankfurt Book Fair. We need to show it there. E ela falou, sim, com certeza, é um ótimo livro e a gente precisa publicar antes da Feira do Livro de Frankfurt. So that was not what I had expected. I thought they would tell me, well, it's interesting, and maybe if you work on your writing, maybe in some years you come back, you know. E não era nada do que eu esperava. Eu esperava que eles dissessem, então isso não está muito bom, escreve um pouco mais, melhor, e depois entre em contato de novo. So after I delivered that book, they asked me to do something at the book fair because the bookstore owners, they didn't want to touch Reiki books. E aí, depois desse livro, eles pediram para eu desenvolver algo a mais, porque os donos não queriam nem tocar esses livros de Reiki. They thought it was some buhai, some abracadabra, and they didn't want to do something phony like that. Eles achavam que era alguma coisa meio suspeita, meio mística, eles não queriam fazer nada desse tipo. So I asked my guardian angels and my spiritual guides, and we discussed that, and they were guiding me to develop a method. E aí eu entrei em contato com os meus guias espirituais, os meus anjos da guarda, e eles me guiaram para que eu conseguisse desenvolver o meu método. This method, which I developed then, is so good, I still teach it after 30 years in each and every Rainbow Reiki 1 class.
E esse método eu ainda continuo ensinando em todas as minhas aulas de Reiki Arco-Íris. It's called systematical chakra work. Ele se chama Sistema de Trabalho nos Chakras, ou Trabalho no Sistema Sistêmico de Chakras. I combine there a part of applied kinesiology, muscle testing, with a special kind of aura chakra work. E eu uni os trabalhos que eu faço com os músculos, com a cinesiologia e também com chakras. And because it can be used focused on specific topics, you have very fast results. E ele pode ser trabalhado em tópicos bem específicos e tem um resultado muito rápido. So when being at the Frankfurt Book Fair, whenever there was a bookshop owner coming along, I invited him or her for a treatment, and most of them were completely overwhelmed and were buying my books as a dozen. E sempre que alguma editora nessa feira de Frankfurt vinha até mim, eu oferecia um tratamento de Reiki e eles ficavam maravilhados e levavam dezenas dos meus livros. I helped them with 1 or 2 treatments to stop smoking, to get rid of headaches, migraine, nausea, whatever. E eu ajudei alguns deles a parar de fumar, a parar de ter náuseas, com outros problemas que eles precisavam de tratamento. Don't get me wrong, it's not always that simple. Não me entendam mal, nem sempre é simples assim. But my experience is, if the angels want you to have success with something because it's what they want here to distribute, they make you have success. Então, entendam que se os anjos quiserem que isso seja bem sucedido, eles vão trazer isso para que seja um sucesso. They bring you together with the right kind of people at the right moment, and then things work out like they should. Eles te unem com as pessoas certas, no momento certo, e aí as coisas funcionam da maneira que deveria funcionar. So Saturday evening at the book fair, there I was sitting together at a big festivity party with lots of famous authors. E aí, depois de alguns anos nessa feira dos livros, eu me sentei com pessoas muito importantes, autores muito importantes para celebrar. And the first 5,000 books of my Reiki handbook were sold out. E aí, as primeiras 5.000 cópias do meu livro de Reiki estavam esgotados. So if you think that is much, well, in a way it is, and in another way it's not. E aí, às vezes, se você pensar que é de uma forma ou de outra, e aí pode ser da forma que tem que ser. Because you sold 5,000 books does not mean that you are a best-selling author and everybody knows you. Mas não significa que vender as 5.000 cópias faz de você um best-seller, um autor best-seller. You see, there is Germany, Switzerland, there is Austria, and you throw 5,000 books around and, well, they hardly know you. Então, tem a Alemanha, a Suíça, a Áustria, e aí você distribui 5.000 cópias de livros e eles não estão em nenhum lugar. Não é muita coisa. And then something interesting happened. E aí, algo interessante aconteceu. My spiritual guides make me go to the Hanover City Library, public library. E aí algo muito interessante aconteceu. Os meus guias me fizeram aí ir para uma biblioteca, para uma livraria em Hanover. And there was guided towards a bookshelf with books about Huna, an ancient Pacific spiritual tradition. E aí nessa livraria tinha uma prateleira com livros sobre Huna, que é
A filosofia antiga do Pacífico. I had never heard about that before, and I read it right there and then. E eu nunca tinha escutado sobre aquilo antes e eu li na mesma hora. And I thought, there is not one word about Reiki, but everything which is in that book I can use for Reiki. Nesse livro não tem uma palavra sobre Reiki, mas tudo que está nesse livro pode ser usado com Reiki. And within the next days, I developed a bunch of new second-degree Reiki methods. E aí, nos próximos dias, eu desenvolvi uma porção de métodos do Reiki de nível 2. Based on the wisdom which I learned via the Huna book. Todas baseadas no conhecimento, na sabedoria que eu obtive pelos runas. I later published my new methods in the book Rainbow Reiki. E aí, mais tarde, eu desenvolvi e coloquei isso nos meus métodos de Reiki Arco-Íris. And another part in the book Reiki Best Practices. E uma outra parte no manual de melhores práticas do Reiki. So I was sending Reiki to my higher self and my inner child every night. E aí eu comecei a enviar Reiki para minha criança interior e para o meu Mahaya interior. I gathered a group of friends who also had second degree, and we did these exercises together. E aí eu reuni alguns grupos de amigos que tinham o nível 2 e nós fizemos esse tipo de exercício. Within a few weeks, I got lots and lots of offers of organizers in different countries which wanted to organize classes for me. E aí, nas próximas semanas, em poucas semanas, eu estava recebendo contato de muitos organizadores querendo levar as minhas aulas, fazer as minhas aulas. So I was traveling to different parts of Germany, to Austria, Switzerland, and to Hungary, and was teaching people Rainbow Reiki. E aí eu comecei a dar as aulas e viajar pela Alemanha, pela Hungria, e ensinando as minhas aulas de Reiki. Well, not really, because at that time I didn't call it Rainbow Reiki, I called it traditional Uzui Reiki. Não, na verdade não muito, porque na época eu não chamava de Reiki Arco-Íris, eu chamava de Reiki tradicional de Mikao Usui. I started to call it Rainbow Reiki in the midst of the 90s when I said goodbye to an international Reiki organization which had major difficulties with me writing books about Reiki. No meio dos anos 90, eu comecei a chamar então de Reiki Arco-Íris, quando eu me despedi, me desvinculei de uma organização de Reiki que tinha muita dificuldade comigo escrevendo os livros sobre Reiki. See, at that time, many Reiki masters, they tried to appear very Japanese. E naquela época, muitos professores, mestres de Reiki, queriam se parecer, né, se mostrar muito japoneses. Unfortunately, I studied Asian martial arts since the age of 8. E aí, infelizmente, eu já tinha estudado as artes marciais asiáticas desde os 8 anos de idade. So we are talking about Shotokan karate, judo, aikido, tai chi chuan, and similar things. Então, a gente está falando sobre karatê, sobre judô, sobre artes marciais e esse tipo de coisa. So I had encounters, experiences with the masters and grandmasters of aikido and karate and judo, and they were really impressive personalities. Então, eu tive o contato com professores de artes marciais, de judô, e eles ficaram muito impressionados. When there was a little guy from Japan, about 1.50 meters high, coming into a room, the room was full suddenly with the energy. Quando um cara japonês de mais ou menos 1,50 metros entrava na sala, a sala ficava repleta de energia. So
what they told me in the Reiki Association about Japan and Japanese ways of philosophy and thinking, I couldn't accept because I knew it was wrong. Então, nessa organização, quando eles me falavam sobre o Japão, o que eles me falavam sobre o Japão, eu não conseguia aceitar, porque eu conhecia. And when I was told that I should go to classes and get re-educated to get the right spirit, I got out. Então, quando me disseram que eu tinha que ir para as aulas, fazer aulas para ser reeducado, eu decidi sair. Fortunately, today we have a very different structure from that time. Então, muito felizmente, hoje a gente tem uma estrutura muito diferente comparado àquele tempo. You see, I'm an Aquarian, and I don't really get along very well with church-like structures. Eu sou aquariana, então veja, eu não lido muito bem com essas estruturas. My idea of a spiritual master is not a better being, but someone who is specialized in something. A minha ideia de um professor espiritual não é um ser melhor, mas sim alguém que tem uma técnica, um método. See, I'm enlightened and spiritually realized since the beginning of the 90s, and I have so much shortcomings, stuff I really have no idea how to do that. Então, eu sou iluminado, alcancei a iluminação desde o começo dos anos 90 e eu tive muitos problemas no meio do caminho. E não é assim. And what I realized very soon after getting enlightened and spiritually realized is that everybody has this talent. They just don't know how to use it. E desde que eu alcancei essa iluminação, essa realização, eu percebi que todo mundo pode se iluminar. Todo mundo tem esse talento, eles só não acessam isso. And because there is so little knowledge about this, people often think if you are enlightened, you are a kind of Superman. E as pessoas geralmente pensam que se você é uma pessoa iluminada, você é tipo um Superman, um super-homem. Well, you're not, you just embrace life. Mas você não é, você só abraça a vida. So during the 90s, I developed a lot of new methods based on Usui Reiki initiations and symbols. Então, no começo dos anos 90, eu desenvolvi muitas aulas baseadas nos princípios de Usui. I got my past life memories from the beginning of the 90s approximately, but I did not really trust them until the end of the 90s. E aí, no começo dos anos 90, eu tive acesso às minhas vidas passadas, mas eu não confiava nelas até o final dos anos 90. For many years, I tried out new symbols privately before I started to integrate them into my classes. E por muitos anos eu usava esses símbolos de maneira particular antes de ensiná-los para as outras pessoas. And I did a lot of research about Reiki, its history, what it is, how it works. E aí eu fiz muitas pesquisas sobre como que ele funciona, como que é usado. And from end of the 90s, beginning of the 2000s, I integrated new symbols and mantras and techniques relying on these tools into my teachings and was creating more classes. E aí no final dos anos 90, eu uni e trouxe mais símbolos, mantras para essa prática que eu havia desenvolvido. And it was since that time that I also started to teach what I remembered from former lives about shamanism, about Lemurian Tantra, about angel contacts, developing of spiritual senses, and so on. E aí foi nesse tempo também em que eu uni o xamanismo, o conhecimento da Lemúria que eu obtive, do conhecimento dos anjos da guarda que eu obtive. The more I remembered my former lives, the more I realized that there was a big
block inside of me. E quanto mais eu me lembrava das minhas vidas passadas, mais eu percebia que havia muitos bloqueios dentro de mim. And that was due to some moment about 12,000 years ago when there was a major war between Atlantis and Lemuria. E aí eu percebi que havia um conhecimento de mais de 12 mil anos atrás do mundo de Atlantis e da Lemúria. At that time, it was short time before meteorites were coming down and ending these civilizations. E naquela época havia muitas quedas que estavam realmente destruindo e terminando com aquelas civilizações. I was in a kind of cave-like fortress together with dozens of friends, women and men. Eu estava em algo que parecia uma caverna, com muitos amigos e amigas, como se fosse um forte. Trying to remove the meteorites from their collision path to the Earth. Tentando remover os meteoritos que vinham de fora da Terra. And the enemy was able to disguise a lot of these meteorites. E o inimigo conseguiu disfarçar muitos desses meteoritos. So they were much closer than we thought they were. Então eles estavam muito mais perto do que a gente achava que eles estavam. When I realized that, within about 20 seconds, I had to decide whether to let millions of people die. Então, quando eu percebi, eu precisei decidir se eu ia deixar milhões de pessoas morrerem. Or to let my friends die horribly in the effort to remove the meteorites. Ou deixar com que os meus amigos morressem na tentativa, no esforço de acabar com os meteoritos. So I decided to save the millions. Então, eu decidi salvar aqueles milhões de pessoas. But from that moment on, I didn't want to have these talents anymore. Mas, a partir daquele momento em diante, eu não queria mais ter aquele tipo de talento. Because only because of these talents, I had to make the decision. E por causa desses talentos, eu precisei tomar uma decisão. So in southern China, on one of the big pyramids over there, I did a ritual to get rid of these parts of myself. Então, no sul da China, eu fiz um ritual para que eu pudesse me livrar desses talentos. For many incarnations, I tried to live a good life without that part of me. Então, por muitas encarnações, eu tentei viver uma vida que eles não fizessem parte de mim. But it was only in this life that I decided, I stop this, I want to get complete again. E aí foi nessa vida em que eu decidi que eu gostaria de parar e me sentir completo de novo. So it was in 2007, in late summer, that I was doing a sweat lodge. I gave a sweat lodge to my students. I'm sorry, what did you give them? A sweat lodge. A sweat lodge is it's like a big tent. Tenda do suor, Kelly. Right. I always forget about the sweat lodge. Sorry. Don't worry. It's so common here in Florianópolis and I always forget about it. Sorry. Então, em 2007, no final do verão, eu estava em uma tenda do suor. And I felt it was the right time, and my spiritual guides always also were passing on the information to me that it was good to do it then.
Então, os meus guias espirituais me passaram a informação que era um bom momento para eu fazer isso. And so I made a prayer and a ritual to get complete again and get back all my talents. Então, eu rezei, fiz uma oração e um ritual para que eu pudesse receber novamente de volta todos os meus talentos. Because I understood that when divine gives you talents, they are there to make the best out of them and not to get rid of them. Porque eu entendi que quando o divino ele te dá talentos é para que você possa fazer o melhor deles e não se livrar deles. A few weeks later, I started to get very ill. E aí, algumas semanas depois, eu comecei a ficar muito doente. I was so ill that often I thought I would die, but I was going on teaching my whole program. E eu fiquei tão doente que eu pensei que eu iria morrer, que eu fosse morrer, mas eu continuei ensinando os meus métodos. It's only about the last 3 years or so that I'm getting much better. And these 12 years were the most creative years of my whole life. Então, nos últimos 3 anos eu me sinto muito melhor, mas os 12 anos foram os anos mais criativos de toda a minha vida. I was reinventing all the schools I have. Eu reinventei todas as escolas que eu tenho. Rainbow Reiki, Three Rays Meditation, Lemurian Tantra, White Feather Shamanism. A escola de Reiki Arco-Íris, dos ensinamentos da Lemúria e também do xamanismo. And so today we are compared to what we have had in the 2000s, like we have had a little kayak and now we have a dream boat. Então, comparando o que nós tínhamos no começo dos anos 90, antes nós tínhamos um caiaque e agora a gente tem aquele navio dos sonhos. Today, students of my school can do things we could not dream about 15 years before. Os alunos da minha escola hoje conseguem fazer coisas que a gente nem conseguia sonhar antes. When I was very desperate in 2008 because I thought I would die, I asked myself, might be the spiritual reason for that. Was. Quando eu estava muito desesperado em 2008, eu me perguntei em algum momento qual era o motivo para aquilo estar acontecendo. Also because no medical doctor could make a diagnosis. They all told me you are completely healthy. Até porque nenhum médico conseguia me falar o que eu tinha. Eles achavam que eles viam que eu estava completamente saudável. And I took one of my chakra energy cards and it said, E aí eu peguei um dos meus cartões de energia dos chakras e ele dizia: my professional life unfolds according to my spiritual calling. O meu chamado profissional, ele é guiado pelo meu chamado espiritual. I meditated and thought long about that, and then I started a licensing program implementing strict quality structures for my schools, making sure that people receive the best training possible. Eu pensei muito sobre aquilo e eu comecei a fazer um licenciamento das minhas aulas e dos meus métodos para garantir que os meus alunos têm o melhor ensinamento, o melhor curso. Well, and now we have all these wonderful methods, and the coronavirus crisis came, and my students were able to help thousands of people, relatives, friends, and others with these methods. Então, agora todos os meus alunos conseguiram cuidar dos familiares, dos amigos de muitas pessoas nesse tempo do coronavírus, com esses ensinamentos e esses métodos. And I'm very happy that you ladies invite me to reach out to more people in your wonderful country.
E eu estou muito feliz que vocês, meninas, me convidaram para que eu pudesse alcançar muito mais pessoas nesse país. So thank you very much for that. Então, muito obrigada por isso.